oportunidade chegou, e é um prazer, como também é um prazer receber o presbítero Luiz, conhecer pessoalmente o CIE, né? E Eduardo. Tá bom, Eduardo? Muito obrigado a todos, em nome de Jesus. Precisando de motivação para acompanhar o presbítero. Sim, claro. Boa noite a todos. Bom, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Um prazer conhecer o presbítero Luiz Fernando. Meu agradecimento ao pastor Marcelo. Eu acho estranho chamar de pastor. Eu ainda não me acostumei, porque em sala de aula meu tratamento com ele sempre foi muito informal. E ele até sabe que eu sou muito brincalhão em sala de aula. Bom, é um grande prazer estar com vocês. Quem sabe nos veremos outras vezes. Ok. Muito bem, a palestra sobre marxismo cultural, né? Que é uma variante do marxismo. Agora, é interessante situar o marxismo cultural, digamos assim, no contexto do tipo de mentalidade que está por trás dele, marxismo cultural, e de todas as variantes de marxismo, que é uma mentalidade que a gente poderia chamar de mentalidade revolucionária. Uma mentalidade de contestação, de rebelião permanente. Essa é uma das características básicas da mentalidade que está por trás do marxismo. Uma mentalidade de rebelião permanente. Já se dizia nos anos 60 que a questão nunca é a questão é a revolução. Ou seja, não se trata de resolver alguma coisa, de obter alguma melhora nas condições sociais, algum avanço, não. A ideia é basicamente a contestação pela contestação. Evidentemente, isso tem um certo fundamento na natureza humana. Algumas pessoas são rebeldes, algumas pessoas têm uma tendência quase que satânica à rebelião. Não a rebelião legítima diante de alguma coisa que de fato mereça ser mudada, mas a rebelião pela rebelião. Ou seja, não a rebelião que atende a uma necessidade real, baseada no bom senso, na lógica, nos fatos, de alguma mudança que se faça necessária, mas um desejo de mudar simplesmente por mudar. Então, o marxismo, seja o marxismo clássico, seja o marxismo cultural, tem isso como um dos seus aspectos fundamentais. Uma atitude de rebelião e uma atitude de destrutividade. São visões de mundo profundamente destrutivas. Marx já disse certa vez, num livro chamado 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que tudo que existe merece ser destruído. Só um doido para pensar uma coisa dessa, né? Tudo que existe merece ser destruído. Só pelo fato de existir? E se for algo de bom? Não tem sentido isso, não? Chesterton, que foi um autor conservador britânico, ele nos pede que consideremos o seguinte exemplo. Alguém constrói junto a uma estrada uma cerca. Uma pessoa não gosta daquela cerca e diz que se aproxima de alguém que está próximo da cerca e declara a sua intenção de destruir a cerca. E a resposta que essa pessoa que quer destruir a cerca recebe é muito interessante. O defensor da cerca, vamos dizer assim, diz: não, primeiro você tem que saber por que a cerca foi construída, entender por que a cerca foi construída, por que ela está aqui, e aí você vai ter o direito de me dar uma razão para querer tirá-la daqui. Primeiro você tem que entender a natureza da realidade, a natureza do que existe, por que existe, que razões aquilo tem para existir, talvez boas, talvez ruins. Em você compreendendo isso, você pode começar a achar que você tem o direito de questionar, de querer colocar abaixo o existente. Toda a esquerda tem muito de destrutividade, pura e simples destrutividade. As pessoas não se dão conta do quanto deu trabalho às gerações passadas construir aquilo que nós temos hoje. Por exemplo, um sistema jurídico.
a noção de direitos humanos, as liberdades que a civilização ocidental construiu, a democracia, os confortos que a civilização construiu, que foram produto da ciência, do avanço tecnológico e assim por diante. Tudo isso está apoiado numa tradição para a qual, aliás, o cristianismo foi fundamental, como já foi dito antes, e que, digamos assim, repousa no ombro de gigantes. Gerações consecutivas de pessoas empenhadas em construir conseguiram nos deixar um certo legado. Boa parte desse legado muito benéfico. Diante disso, a esquerda, muitas e muitas vezes, tem uma atitude, sobretudo a esquerda radical socialista, uma atitude de contestação pela contestação, de pura e simples rebelião. Mas por que seria isso? Bom, aqui é interessante ter uma analogia, digamos assim, ou fazer uma consideração que remete, inclusive, à Bíblia, né, ao Gênesis. Vocês notam, já no relato da criação, que Deus cria o mundo, né? E declara que o mundo é bom. O mundo criado é bom, a realidade é boa. Deus sabia o que estava fazendo. Mas, como vocês sabem, no jardim do Éden, o ser humano peca. E aí toda digamos assim, a natureza da vida humana fica apresentada na sua realidade a partir desse momento. Há uma realidade boa de início, criada por Deus, mas o ser humano, na sua imperfeição, peca, e os males humanos decorrem dessa falibilidade humana, desse pecado original, que é constitutivo da natureza humana. Então, digamos assim, o cristão, desde muito cedo, aprende que a realidade é boa enquanto obra de Deus, a criação está no seu lugar certo, há uma realidade que é boa na sua origem, mas o ser humano, na sua imperfeição, muitas vezes leva ao surgimento de males os mais diversos. Digamos assim, para o cristão, falando de uma maneira simplificada, o mundo é bom, a realidade é boa, mas o ser humano peca, ele erra. Não é? Então, pelo fato de o cristianismo ter essa visão, ele é necessariamente o maior inimigo do comunismo, o socialismo, como queiram chamar, que evidentemente foi fundado na forma em que ele se tornou dominante em 1/3 da Terra. É fundado no marxismo clássico de Karl Marx, e depois houve as suas derivações, né? Marxismo-leninismo e marxismo cultural. Vejam o contraste, não poderia ser maior. Para o cristão, a realidade é boa, a obra da criação está no seu devido lugar, mas o ser humano é um ser caído. E daí decorrem os males existentes no mundo. A postura da esquerda socialista, de inspiração marxista, é exatamente o oposto. O ser humano não tem culpa de nada. A sociedade, o sistema, que é uma palavra que eles gostam muito de usar, é que seria culpada. Então notem, são duas cosmovisões radicalmente distintas, duas visões do mundo completamente distintas. Uma visão admite um certo grau de obediência diante da tradição e de tudo que ela nos legou. A outra visão cultua a rebeldia pela rebeldia. O cristianismo admite essa obediência diante de uma certa ordem, já a esquerda socialista revolucionária cultua a rebeldia pela rebeldia. A isso se acrescente que o cristianismo tem a realidade como fundamentalmente boa, mas reconhece que o ser humano é necessariamente falível. O ser humano é imperfeito, ele peca muito, e ele precisa se redimir o tempo todo dos seus pecados. Bom, a redenção em si se dá uma vez só, mas ele precisa se arrepender constantemente dos seus pecados e procurar
emendar os seus caminhos. Já os esquerdistas tinham a visão de que a sociedade é que é culpada de tudo e o ser humano não, o ser humano é profundamente bom. Rousseau já tinha aquele mito do bom selvagem, não? O ser humano nasce bom, a sociedade é que o corrompe. Os homens que fizeram a Revolução Russa tinham a ideia, literalmente, de criar um novo homem, de mudar a natureza humana. No socialismo, o ser humano seria diferente, seria o Homo Soviéticos, um homem diferente de alguma maneira do Homo sapiens, superior, mais sábio, enfim. Trotsky, que foi um dos nomes mais importantes na Revolução Russa, Trotsky dizia que no futuro qualquer varredor de rua teria a mesma genialidade de Leonardo da Vinci. Quer dizer, uma visão completamente absurda da perfectibilidade humana, não? Com todo respeito aos varredores de rua, um Leonardo da Vinci é uma pessoa em cada milhão, ou bilhão, sei lá. É uma raridade uma pessoa com aquele nível de genialidade. Então, a esquerda sempre achou que a culpa é da sociedade, mas o ser humano não. O ser humano é perfeito. Ou pelo menos é perfectível, ele pode ser tornado perfeito. Desde que, na visão esquerdista, ele seja conduzido por uma elite intelectual de esquerdistas. Veja, a visão deles não é que o ser humano encontrará essa capacidade de se aperfeiçoar pelos seus próprios esforços, não, mas que haveria uma elite de revolucionários, gente como Marx, como Lenin, como Trotsky, como Stalin e vários outros, haveria uma elite que seria capaz de encaminhar o ser humano no sentido por um lado, dessa melhoria pessoal permanente, contrariando a visão cristã de que o ser humano necessariamente é falível e limitado naquilo que ele pode alcançar, de um lado, e de outro lado, duas concepções completamente distintas da natureza humana e do destino humano, que é mais importante. Para o cristão, obviamente todos aqui são cristãos e sabem disso, o ser humano é falível, o mundo é marcado pelo pecado, pela imperfeição. Qualquer paraíso a que o ser humano possa aspirar necessariamente pertence a uma esfera transcendente. E só é possível, em última análise, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Já para os marxistas e toda a sua filiação socialista daí resultante, essa esfera transcendente está excluída, pelo menos para os originadores do marxismo. Tem esse pessoal que quer misturar cristianismo com marxismo, como é o caso da teologia da libertação, que eu posso falar daqui a pouco. Para os marxistas, essa realidade transcendente, esse paraíso eterno está eliminado e o paraíso poderia ser construído aqui na Terra, aqui embaixo. Então veja, são concepções completamente diferentes. Para o cristão, a criação é boa, o ser humano é imperfeito. Para o marxista é o exato oposto. Para o cristão, o ser humano é falível, ele não pode ser aprimorado indefinidamente. Para o marxista, poderia. E por fim, para o cristão, todo e qualquer paraíso necessariamente pertence a uma esfera para além desta vida, enquanto que o socialista pretende instaurar o paraíso, a completa paz, a completa ausência de conflitos de toda espécie nesse mundo. E qualquer cristão sensato sabe que isso é impossível, completamente impossível, por causa da própria natureza humana. Então vejam, a diferença de visão é tão flagrante, tão completa, que uma coisa não poderia ser mais diferente do que a outra. Então, é um erro muito grande, eu sempre faço questão de frisar esse ponto, é um erro muito grande pensar que o capitalismo é o adversário do comunismo. Como sistema, ou que o capitalismo seria o adversário do marxismo como ideologia ou teoria, não. A oposição é entre cristianismo de um lado
e o comunismo de outro, com o seu fundamento marxista. Porque são duas visões de mundo completamente diferentes e inconciliáveis, irreconciliáveis, é impossível coerentemente ser cristão e ser socialista ao mesmo tempo. Por esse motivo, durante toda a história do movimento comunista, se você for estudar isso na história do comunismo, vai ficar muito claro, os comunistas, em todas as suas vertentes, de Marx a Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, por aí vai, e também no marxismo cultural, sempre foram obcecados com a destruição do cristianismo. Mas aí alguém poderia dizer, mas e a teologia da libertação? Aquilo não é teologia. Aquilo ali é uma tentativa de ter uma visão marxista da sociedade apenas disfarçada de visão cristã para enganar os incautos. Que aquilo ali de cristianismo não tem absolutamente nada. Aliás, hoje se sabe, isso é importante, porque a gente tem que perder a ilusão de que as coisas surgem assim espontaneamente do nada, que as coisas não. Hoje se sabe que a teologia da libertação surgiu no Ocidente sob a insistência, a instigação de Nikita Khrushchev, que foi o primeiro-ministro ou premier soviético que ascendeu ao poder depois das lutas entre enfim, na patota de Stalin. Depois que Stalin morreu em 1953, houve um período de liderança dividida. Khrushchev e mais alguns outros. Houve um período de liderança colegiada. Em 1956, Khrushchev conseguiu derrotar os seus competidores e se tornou o único líder soviético, premier soviético. E hoje se sabe que, nas palavras de um dissidente romeno chamado Ian Pacepa, ou Pacepa se quiserem, P-A-C-E-P-A, num livro chamado Desinformação, hoje se sabe que a teologia da libertação no Ocidente, na Igreja Católica, surgiu por insistência dos soviéticos, como forma de desnaturar, de descaracterizar o cristianismo. E para quem é protestante, fica também a informação de que foi feito um movimento semelhante para desnaturar o cristianismo também entre as igrejas protestantes, de, digamos assim, confundi-lo, permeá-lo, misturá-lo de marxismo. Okay? Bom, mas notem bem, eu sempre gosto, apesar do meu tema aqui ser marxismo cultural, eu sempre gosto de fazer, ao tratar desse tema, um prelúdio sobre essa relação com o cristianismo, porque é fundamental entender que o verdadeiro opositor, o verdadeiro antagonista do comunismo é o cristianismo. Enquanto o cristianismo sobreviveu, o comunismo não vai vencer. Você pode perguntar, como é que fica o capitalismo nisso? Bom, o capitalismo é um sistema econômico que surgiu espontaneamente das interações humanas e que, segundo muitos acreditam, só foi possível de vingar no Ocidente por causa de milênios de tradição judaico-cristã, okay? E evidentemente os comunistas querem sim derrubar o capitalismo, mas isso se dá no contexto de uma luta muito mais ampla, que é a luta contra uma visão de mundo completamente oposta a deles, que é a visão de mundo cristã. Ok, bom, marxismo clássico, claro, vocês sabem, é aquele marxismo que está associado à obra de Marx, de Engels, e ao qual estão relacionadas algumas teorias meio pedantes, meio difíceis em certos casos, com nomes como
materialismo histórico e dialético, ou a luta de classes, a teoria do valor-trabalho, a teoria da mais-valia, entre outras. Não vou poder aqui me estender sobre isso, mas o que vale o registro, a meu ver, é que essas teorias hoje se encontram, digamos assim, perante os autores independentes, elas se encontram grandemente desacreditadas. As pessoas hoje em dia que defendem Marx o fazem como quem defende um dogma, como se fosse um dogma religioso, com a diferença de que a religião está ancorada na rebelião, na revelação, ao passo que o dogma marxista não está ancorado em nada, a não ser nas ideias delirantes de Karl Marx. Mas só para dar um exemplo, o chamado materialismo histórico. Bom, é um nome muito pedante, muito sofisticado para uma visão de mundo completamente absurda, que seria a seguinte. Isso é fundamental para fazer a conexão logo mais com o marxismo cultural. A ideia é a seguinte. Para Marx, tudo que se passa na vida cultural, cultura no sentido amplo, o que as pessoas pensam no direito, por exemplo, na área do direito, no terreno da educação, no terreno da arte, da música, da literatura, o que as pessoas pensam na ciência, enfim, toda a órbita cultural, aquilo que vai pela cabeça das pessoas, que evidentemente mudou ao longo da história da humanidade, evidentemente a maneira como as pessoas pensam hoje, no século XXI, no que diz respeito à ciência, no que diz respeito à arte, no que diz respeito à literatura, as ideias já não são as mesmas de 600 anos atrás ou 700 anos atrás. Houve mudanças, obviamente. Marx defendia a tese, aliás, completamente absurda, de que essas mudanças no plano cultural decorreriam de mudanças na base econômica da sociedade. As relações econômicas, a maneira como as pessoas dão emprego umas às outras, enfim, as relações de natureza material no sentido de econômico. Evidentemente é uma teoria estapafúrdia, né? Porque você pode pensar assim, olha, o que é que tem a ver a música barroca com as relações econômicas daquela época? E o que é que tem a ver a passagem de um estilo literário para o estilo seguinte com mudanças econômicas? Não tem nada a ver. Mas Marx insistia em que teria a ver. E ele achava que para obter as mudanças no plano cultural, seria primeiro necessário ter as mudanças no plano material. Seria o plano econômico. E como a gente vai ver, a ideia do marxismo cultural é justamente o contrário. Que a mudança teria que ser no plano cultural para que depois houvesse as mudanças de natureza econômica e política. Isso vai ficar mais claro logo mais, ok? Muito bem. Agora, o fundamental mesmo para entender a passagem do marxismo cultural, do marxismo clássico, originado com Marx e Engels, mas cultivado por figuras como Lenin, Trotsky, Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse Tung e por aí vai. A ideia realmente central é a seguinte. Marx havia previsto que, dentro daquela teoria em que havia uma oposição entre a chamada burguesia e o proletariado, entre os quais, segundo ele, há uma luta incessante, uma luta de classes incessante, haveria uma piora interminável das condições dos proletários, dos operários, dos camponeses, das pessoas mais pobres. A tal ponto que, um dia,
se chegaria a uma situação insustentável e o povo se rebelaria e operaria a tomada do poder pela via revolucionária, pela via violenta, pela via armada. Todo o marxismo clássico acreditava que quando chegasse um ponto crítico, um ponto insuportável, em que os pobres tivessem chegado a um nível de pobreza insuportável, eles, guiados por essa elite revolucionária, gente como Marx e por aí vai, eles tomariam. Mas ocorre que essa profecia, digamos assim, não no sentido bíblico, obviamente, no sentido apenas de previsão para o futuro, essa previsão marxista falhou completamente, ou quase completamente. Que a única revolução socialista foi a da Rússia, pelo menos por muito tempo. Especificamente, Marx havia previsto que, e Engels também, quando houvesse primeiro grande conflito mundial, uma ocasião em que, se não o mundo todo, ao menos a Europa, eclodisse um grande conflito, era a crença firme de Marx que, por ocasião dessa guerra, que ele julgava inevitável, o proletariado de cada país, em vez de lutar pelo seu país, se juntaria numa solidariedade internacional, vamos dizer assim, com o proletariado dos outros países. Então, digamos, o operário, o camponês inglês se recusaria a lutar contra um camponês ou um operário alemão, ou contra um camponês ou um operário russo, ou contra um camponês ou operário francês, certo? A ideia seria de que o princípio de solidariedade dessa classe, um princípio internacionalista de solidariedade dos pobres, supostamente explorados em todos esses países, prevaleceria sobre o sentimento patriótico. Então, digamos, se eu sou um pobre na França ou na Inglaterra, etc., ocorre uma guerra entre a Inglaterra ou a França e outro país estrangeiro, eu não vou lutar pelo meu país, não, segundo Marx imaginava. Eu vou cruzar os braços, vou me recusar a lutar. Ou, até mais radicalmente ainda, eu vou derrubar a burguesia da Inglaterra, ou da França, ou da Alemanha, do país que fosse. Bom, aí chega a Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro conflito realmente gigantesco depois do marxismo. Pela teoria marxista, ortodoxa, o que teria que acontecer? O operário francês não lutaria contra os ingleses não lutariam contra os alemães não lutariam contra os russos, não. Eles lutariam contra as classes dominantes dos seus próprios países. E com isso surgiria a revolução em todo o continente europeu. Só que isso não aconteceu, a revolução aconteceu apenas na Rússia. Aliás, o país em que Marx achava, a vida quase toda, ele achava que seria um lugar improvável de acontecer a revolução, porque ele achava que a revolução seria muito mais provável num país de capitalismo avançado, enquanto que a Rússia era um país muito agrário, um capitalismo um pouco desenvolvido, etc. Com exceção da Rússia, a revolução não aconteceu. O operário inglês se alistou no exército inglês, o operário camponês, enfim, o povo simples, se alistou nos exércitos dos seus respectivos países, nas forças armadas dos seus respectivos países, e patrioticamente cada um deles foi lá e defendeu o próprio país, que era o exato oposto do que Marx havia previsto. Bom, ao contrário do que o marxismo dizia que ocorria, a condição dos pobres sob o capitalismo liberal não piorou, muito pelo contrário, não cessou de melhorar, e a revolução não veio, pelo menos não veio no mundo quase todo, veio na Rússia.
E as pessoas às vezes têm essa ingenuidade, né, de pensar que o socialismo estaria associado a uma grande melhoria da condição humana. Isso é a coisa mais boba que pode haver. Onde houve socialismo, ou comunismo, como queiram chamar, aqui eu não estou preocupado em chamar de um jeito ou de outro, só houve miséria, mortandade. Se estima em mais de 100 milhões de pessoas os mortos do comunismo. 100 milhões de pessoas. Nada matou tanta gente quanto o comunismo. De execução, de fome, de doença, enfim, das maneiras mais variadas possíveis. Isso evidentemente sem querer dizer que o lado capitalista da humanidade seja santo, longe disso, mas o capitalismo, com seu sistema de livre empresa, de respeito à propriedade, tornou possível vários avanços reais na condição humana. Foi citado aqui pelo presbítero que o Leandro Narlock tem um livro sobre o politicamente incorreto, né? Um dos capítulos desse livro fala que nenhum sistema tirou tanta gente da pobreza quanto o capitalismo, e é verdade. É evidente que tem seus problemas, mas nenhum sistema tirou tanta gente da pobreza quanto o capitalismo. Sobretudo o capitalismo liberal, com Estado pequeno, com pouca intervenção do Estado na economia. Eu tenho um livro lá em casa, vejam vocês, o homem mais rico do mundo em 1840 era um judeu chamado Nathan Rothschild. Esse homem morreu aos 39 anos de idade, 39, um garoto, muito novo, né? Hoje em dia seria um garoto. Morreu aos 38 anos de idade de streptococcus, infecção bacteriana. Hoje em dia isso seria facilmente tratado no SUS. Você pode dizer, não, mas claro, Rodrigo, 150 anos depois, não, quase 160 anos depois, o avanço tecnológico, sim, é evidente, mas o que tornou possível esse avanço tecnológico foi um sistema de livre empresa. Houve o cientista, sim, que inventou o remédio, mas houve pessoas que investiram dinheiro nisso, que quiseram, enfim. Em 1800, a média de vida, a expectativa de vida da humanidade não passava de 40 anos. Hoje em dia, já passa de mais de 70 na maior parte dos países do mundo. E esses progressos só foram possíveis por causa do sistema de capitalismo liberal, apesar de todos os seus defeitos. Enquanto que o comunismo foi uma desgraça em toda parte. Sim, mas vejam bem, aí o que aconteceu? Os operários melhoraram de condição, por um lado, e quando houve o primeiro grande conflito, que foi a primeira grande guerra mundial, eles se recusaram a lutar contra as suas burguesias, contra seus patrões, vamos dizer assim, e patrioticamente lutaram contra os exércitos adversários, que é exatamente o oposto do que Marx havia previsto. Então, depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, a intelectualidade marxista ficou perplexa, porque tudo tinha acontecido exatamente diferente, ao contrário do que eles tinham dito. Então eles começaram a pensar, onde erramos? E nessa tentativa de encontrar uma resposta para o onde erramos e continuar insistindo no marxismo, apesar de todo o seu fracasso, por outras vias, é que surgiu o marxismo cultural. Porque eles pensaram, bom, não houve essa piora da vida dos mais pobres a ponto de que eles quisessem fazer a revolução. Não houve. Certo? Também a revolução não se deu por algum tipo digamos assim, de situação no campo econômico que se tornasse tão aguda, tão insustentável que as pessoas quisessem derrubar o capitalismo. Isso não aconteceu. Diante disso, eles mudaram de ênfase. Eles pensaram, não,
vamos esquecer essa questão de economia e vamos tentar obter o poder pela via da cultura. Marx tinha dito, as mudanças ocorrem primeiro no domínio da economia, para depois se refletirem numa que ele chamava de superestrutura cultural. Os marxistas culturais pensaram exatamente o oposto. Vamos mudar a esfera cultural, vamos mudar as mentalidades, vamos mudar a maneira como as pessoas pensam, para depois mudar a ordem econômica e as relações de poder. E aqui, bom, já foi mencionado pelo presbítero, já foram mencionados vários nomes importantes, né? O pessoal da escola de Frankfurt, gente como Adorno, Horkheimer, que foram precedidos por Lukács, que foi ele não foi da escola de Frankfurt, mas ele foi uma inspiração para a escola de Frankfurt. Marcuse, Gramsci. Gramsci especificamente, Gramsci não pertencia à escola de Frankfurt, ele foi um teórico italiano que operou de uma maneira completamente independente, mas ele tinha ideias sobre vários aspectos muito semelhantes. Gramsci falava expressamente em o que ele chamava de uma longa marcha através das instituições. Ou seja, tomar de assalto as instituições, que incluiria o quê? A imprensa, as igrejas, as escolas, as universidades, o judiciário. Tomar de assalto as instituições, que tem a ver com a maneira como as pessoas pensam. A ideia dos marxistas clássicos era primeiro tomar o governo, para depois controlar a sociedade. A ponto de vista de Gramsci é exatamente o oposto. Vamos controlar primeiro a sociedade e depois chegar ao governo, controlar o governo, tomar o poder político. E como é que se dava isso? Primeiro, 2 pontos fundamentais. Obter a hegemonia, que seria o controle do pensamento, via ocupação de espaços. Não é, esse pessoal de esquerda, eles não tentam ganhar as coisas no debate, não. Promovendo debates, vamos aqui debater, vou mostrar que meu argumento é melhor do que o seu, não. Eles não estão interessados em debater, eles estão interessados em tomar conta dos espaços, ocupar os espaços, fisicamente, encher as escolas de marxistas. Primeiro você tem, digamos, 2 marxistas e 8 não marxistas, mas daqui a pouco são 4 contra 6, daqui a pouco são 8 contra 2, daqui a pouco são 10, e toma conta completamente. Literalmente é tomar conta dos espaços, substituir pessoas e assim obter o poder. Evidentemente, pense num departamento de sociologia em que, digamos, 100% dos professores sejam marxistas, vai ensinar ideias marxistas. Isso não precisa se dar porque eles ocupam aquilo ali vencendo debates ou qualquer coisa do tipo, não. Eles vão se infiltrando. Um consegue entrar lá dentro, chama outro, chama outro, chama outro. E eles vão conseguindo isso. Mesma coisa na imprensa, mesma coisa nas igrejas. Vão se infiltrando sorrateiramente, pacientemente. Não há pressa. Eles fazem isso ao longo de décadas. Aliás, a ideia de Gramsci é que quanto mais vagaroso e mais imperceptível fosse, melhor. Porque as pessoas passariam a acreditar naquelas ideias gradualmente, sem sequer se darem conta de que elas estavam mudando de visão de mundo. Como o presbítero falou, uma mudança no senso comum, naquilo que as pessoas acreditam ser verdadeiro. Por paulatina, gradual ocupação de espaços. E Gramsci falava especificamente em marxizar, ou seja, tornar marxista o homem interior. Marxizar o homem interior. Fazer com que o sujeito se torne marxista sem ele nem mesmo perceber. Muitos de nós aqui, que somos cristãos e antimarxistas, provavelmente temos algumas ideias que vieram desse pessoal de esquerda, que a gente apanha isso no ar. Apanha no ar. Nas novelas, enfim. Por exemplo, esse chavão de que todo empresário é safado, é desonesto. Quem fez uma pesquisa sobre isso? Quem pode realmente afirmar isso? Mas olhe as novelas da Globo.
Quantas vezes um empresário numa novela daquelas aparece como uma pessoa honesta? Raríssimo. Quantas vezes aparece como um ladrão, um sujeito desonesto, safado, etc, etc? Quase sempre, não? E isso já vem há décadas. Essas coisas vêm gradualmente e vão se tornando piores e piores e piores e piores. Mesma coisa em relação a, por exemplo, a moralidade sexual. Se você visse uma novela da Globo há 30 anos atrás, seria muito mais contido do que hoje. Eles não têm a preocupação de fazer tudo de uma vez, não. Eles vão devagarzinho, devagarzinho, para que as pessoas vão se acostumando com aquilo. Para que as pessoas vão se anestesiando, por assim dizer. Então a ideia é de fazer a coisa gradualmente, sem que as pessoas sequer percebam, ocupando espaços, até mudar a cabeça das pessoas e depois atingir o poder político. Foi o que foi feito no Brasil, por exemplo. É o que foi feito no Brasil. A esquerda foi poder cultural nesse país muito antes de ser poder político. Ok? Além, evidentemente, de estar associado a ideias como o politicamente correto, que já foi falado aqui, o multiculturalismo. Porque notem, os marxistas entenderam que os operários não tinham dado certo, vamos dizer assim, não tinham dado em nada. Então, como diz um filósofo inglês chamado Roger Scruton, eles precisaram de outras vítimas. Os operários não quiseram fazer a revolução, vamos achar minorias real ou supostamente oprimidas. Então o operário não quis fazer a revolução para tomar o poder em nome da esquerda. Então vamos investir no feminismo, vamos investir em minorias como gays enfim, a questão racial, dividir a sociedade, lançar essas minorias contra o povo, atribuir ao povo um grau de perseguição a essas minorias que, na verdade, em muitos casos é completamente ilusório, sequer existe. Esse negócio de machismo, por exemplo, hoje em dia tudo é machismo. Quando tudo é machismo, nada é machismo, obviamente. Claro. Se tudo é machismo, nada é machismo. É evidente, mas eles querem criar esse tipo de visão. E a ideia é, já que os operários não tinham dado certo, como instrumento de mudança política, fazer com que essas minorias sirvam à causa da esquerda. Mas vocês aí podem pensar, mas como assim? Veja. Suponha que alguém atribua a si a tarefa de defender mulheres, ou defender gays, ou defender negros, assim por diante. Bom, aqui tem duas possibilidades. De fato existem perseguições, atos reais, e evidentemente nenhum tipo de agressão, seja quem for, é aceitável, é legítimo, e deve de fato ser denunciada, mas existe a possibilidade de que não haja essa opressão em nada que se compare ao nível em que a esquerda gostaria de dar a entender que existe. Para quê? Para que diante dessa suposta opressão gigantesca que eles façam tanto, essas elites da esquerda, a que atribuem a si o dever, a prerrogativa de proteger essas minorias, elas atribuem a si com isso um grande poder. Como disse um analista americano chamado John Stossel, ele certa vez disse o seguinte: quando ficar ofendido dá poder, as pessoas se ofendem facilmente. Toda a ideia do politicamente correto e do multiculturalismo também está nisso. Quando ficar ofendido dá poder, as pessoas se ofendem facilmente. Então, um ato qualquer, digamos que não tenha nada de racismo, seja sei lá, eu chamo um amigo de negão.
Eu tenho amigos que eu chamo de negão, mas sem problema nenhum. Aí outra pessoa diz, mas você chamou fulano de negão. E aí o sujeito vai querer se meter na minha relação de amizade com o sujeito, com uma pessoa que eu chamo de negão e que não tem problema nenhum de ser chamado de negão, é um tratamento carinhoso, mas uma pessoa vai querer dizer, vai querer ditar que se ele não se ofendeu, deveria ter se ofendido. E ele vai dizer o que é que deve ser o certo na minha relação com aquela pessoa, certo? Ou se eu tenho uma namorada, por exemplo, e eu faço alguma brincadeira com ela, a pessoa pode dizer, mas aquilo foi machista. Mas suponha que nem ela tenha queixa, nem eu tenha queixa, nenhuma da brincadeira em questão. Uma terceira pessoa se atribuiria o direito de querer legislar sobre as minhas relações com outras pessoas. Com isso, o que é que esse legislador do comportamento alheio ganha? Ele ganha poder. E vejam, é fundamental entender que aquela noção antiga de comunismo, que era a de que o comunismo é simplesmente um sistema econômico, você vai abolir o capitalismo, você vai abolir a propriedade privada, certo? E que o comunismo seria isso. Essa ideia está superada. Primeiro porque já foi demonstrado que é impossível você acabar com a propriedade. O sistema entra em colapso, é impossível. Mesmo na União Soviética, em que foi tentado isso, havia um capitalismo subterrâneo, mercado negro, etc. Havia um capitalismo subterrâneo, que é impossível uma sociedade se manter sem um mecanismo de preços, enfim, operações capitalistas, é impossível. Foi provado já, inclusive, isso. Economicamente é um fracasso completo. Aí a pessoa pode dizer, não, então esse negócio de comunismo acabou. Não, não acabou. Porque o aspecto central do comunismo nunca foi a questão econômica. Isso sempre foi pretexto. O aspecto central é a concentração do poder político e do poder de controlar a vida alheia. Então, modernamente se pode dizer que, por exemplo, essa obsessão com o politicamente correto é, sim, uma maneira, digamos, atual de ser comunista. O comunismo não é questão de economia, o comunismo é questão de poder. E, concretamente, no que a experiência histórica revelou, um projeto de concentração de poder nas mãos de algumas elites que supostamente sabem o que é melhor para todos os outros, que supostamente são os iluminados, que eles atribuem a si o poder de controlar a vida dos outros, supostamente para o bem comum, mas de fato para o seu autoengrandecimento e a sua concentração incessante de poder, e sempre acreditando que eles trariam essa utopia para o plano terreno, estabeleceriam um paraíso aqui na Terra, uma nova visão, uma nova concepção de ser humano, completamente oposta àquela dos cristãos. Por isso sempre vai ser uma oposição inconciliável entre cristianismo e comunismo. E, se quiser, entre cristianismo e marxismo, que é a base teórica do comunismo. Bom, o politicamente correto é uma dessas facetas, porque se cria uma ditadura dos ofendidos. Não, você não pode chamar o jeito de gordo, você tem que dizer que ele é verticalmente desafiado. Eu, por exemplo, eu sou verticalmente desafiado. Eu sou verticalmente problemático. Não, eu sou gordo mesmo, eu estou gordo, espero perder esse peso. Por razões estéticas e, sobretudo, por razões de saúde. Um sujeito é baixinho, não, horizontalmente. O sujeito é baixinho, ele é horizontalmente prejudicado. Ou mesmo coisas como afrodescendente. Qual é o problema de dizer qual é o problema de usar a palavra negro? O
problema nunca esteve na palavra negro. A palavra negro é uma palavra perfeitamente legítima. O racismo é um problema, evidentemente, que é a ideia de associar o negro à inferioridade. Inferioridade intelectual, moral e por aí vai. Isso é errado e é profundamente condenável. Mas o que é que há de condenável na palavra negro? Por que as pessoas evitariam a palavra? A ideia aqui seria, não, mas essa palavra é ofensiva. Ofensiva por quê? Qual o problema de eu chamar um negão de negão? Se ele é negão mesmo. Aí o que acontece? O sujeito vai dizer, não, é que tem um episódio engraçadíssimo, essas séries americanas, né? No caso é saudável, porque o cara zomba disso. Esses seriados em que tem um pai negro, a família toda negra, né? Aí o menino chega em casa, papai, 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 me chamaram de negro na escola. E o pai pergunta, e você é o quê? Quer dizer, a palavra negra não tem problema nenhum. Mas aí o que acontece? Essas palavras, esse pessoal que quer controlar a vida alheia, associa essas palavras a uma carga de ofensa, tudo passa a ser um motivo para ofensa, e com isso se cria um pretexto para controlar a vida alheia sob o pretexto de querer defender minorias. No fundo, o que esse pessoal quer é apenas controle, poder. E tudo isso vem de certas elites. Antigamente a ideia era de ter controle pela via econômica, destruir o capitalismo. Hoje em dia, ninguém tem a ilusão de destruir o capitalismo completamente, porque é impossível, mas procuram um capitalismo cada vez mais concentrado em poucas mãos, capitalismo para poucos, socialismo para quase todo mundo, e esse poder de dominar a maneira como as pessoas pensam no terreno cultural, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é lei e o que não é lei. Hoje em dia na Europa, por exemplo, com esse negócio de comunidade europeia, a União Europeia, a maior parte das leis, daqueles países, a maior parte das leis vem de fora. Não são leis, digamos as leis, a Inglaterra, graças a Deus, saiu desse negócio. Mas na França, por exemplo, na Alemanha, as leis adotadas, a maioria delas não foi escolhida pelos próprios legisladores eleitos para isso, em cada um daqueles países. Não, as leis vêm de uma burocracia anônima que ninguém elegeu, que está lá em Bruxelas, né, que é a sede da União Europeia. E mesmo no Brasil, que não faz parte de uma união, nesse sentido ao menos, tem o Mercosul, mas o Mercosul não é uma união, é um acordo econômico, mas não chega a ser uma união que dissolva as soberanias nacionais. Mesmo no Brasil, hoje se sabe que grande parte das leis que nós temos, por exemplo, vem de fora. A famosa lei da palmada. Me foi dito por um rapaz chamado Alexandre Costa, que é autor de 2 livros excelentes, A Nova Ordem Mundial e Bem-vindo ao Hospício, em que ele mostra a loucura em que o mundo está se tornando, que, por exemplo, aquela lei da palmada chegou no Brasil já pronta, por pedido da rainha da Suécia. A mulher não gosta que criança leve palmada e quis exportar essa lei para outros países. E ela chegou já pronta no Brasil e foi adotada. Pronto, a lei da palmada é um excelente exemplo dessa coisa de controlar a vida alheia. O que é que há de errado em um pai ou mãe exercendo o pátrio poder, dar uma palmada no seu filho, para evitar, por exemplo, que ele ponha a mão numa tomada e leve um choque? Você vai ter tempo para argumentar com o seu filho, você vai ter tempo para... Ele não vai entender, ele não tem idade para isso. Se você tiver que dar uma palmada em certos casos, você, evidentemente, com moderação, você não vai espancar a criança. Mas uma palmada pode ser uma forma efetiva de evitar que a criança desenvolva uma atitude autodestrutiva até, ou prejudicial a outras crianças também. Eu acho, bom, nós aqui, nenhum de nós foi criado nessa nova ordem, né? E eu acho que nenhum aqui, não estou achando que nenhum de vocês tenha cara de louco, não. Eu acho que não tem nenhum doido aqui, não. Quer dizer, nós estamos aqui, sobrevivemos, estamos muito bem, obrigado, e levamos palmadas.
Eu levava tanto da minha mãe quanto do meu pai. No caso da minha mãe eu achava graça, porque a bichinha não tinha força nenhuma. Ela dava palmada em mim, eu ria, porque ela não tinha força nenhuma. Já o meu pai dava uma palmada que, rapaz, brinque não. Ali era uma palmada, não. Não me fez mal nenhum, estou aqui inteiraço, quer dizer, tenha certa paciência, né? Achar que uma palmada é um... Aí você pode pensar, não, Rodrigo, veja bem, mas esse pessoal eles são equivocados em achar isso, mas é uma coisa bem intencionada. Se você tiver uma conversa com eles, eles vão entender que essa lei aí é um exagero, que não precisa... Não vão não, porque como eu disse, é pretexto. Não é uma preocupação real com a infância, é pretexto para controlar a vida alheia. O politicamente correto é essencialmente isso, uma ditadura dos ofendidos que dá a uma certa elite, a uma certa burocracia, o poder de controlar a vida alheia e o que pode ou não ser feito. Imagina, isso dá mais poder do que você ser bilionário. Você poder controlar o que as pessoas fazem ou deixam de fazer mundo afora, o que elas pensam, deixam de pensar, o que elas podem falar ou deixar de falar, é muito poder. E para finalizar, outra coisa muito relacionada ao marxismo cultural, além dessa questão da sexualidade, por exemplo, que foi tratada aqui já, e na qual Herbert Marcuse desempenhou um papel fundamental, Bom, Herbert Marcuse tinha basicamente duas visões terríveis, né? Uma é de que ele defendia a sexualidade polimorfa, ele chamava de sexualidade polimorfa, que no final significa apenas safadeza, né? Obviamente. Mas se você chamar de sexualidade polimorfa, fica mais bonitinho. Sexualidade polimorfa, no caso, era safadeza, enfim. Exatamente. Marcuse falava que Marcuse desejava o fim de relações que não fossem marcadas pelo erotismo. Tudo tinha que ser erotizado. Literalmente ele dizia isso, tudo tinha que ser erotizado. Quer dizer, o sujeito desse é uma coisa bestial, né? Achar que a vida é só sexo. Evidente que o sexo é um componente importante da vida, mas o sujeito chegar ao ponto de dizer que tudo deveria ser erotizado, deixar isso claro nos escritos dele. As relações entre pais e filhos teriam que ser erotizadas, as relações entre colegas teriam que ser erotizadas, toda a vida humana teria que ser erotizada. E o cara vai achar que isso é bom? Louco, né? E uma outra coisa que Marcuse se notabilizou foi a ideia de que deveria haver tolerância exclusivamente para a esquerda. O esquerdista pode falar o que quiser, pode dizer o que quiser, pode ter liberdade de expressão o que for, mas o conservador, a pessoa de direita, não pode ter liberdade nenhuma. Ele diz isso com todas as letras, toda tolerância para a esquerda, nenhuma para a direita. Se aproveitando do fato de que ele vivia nos Estados Unidos, o país mais livre do mundo. Aliás, toda a escola de Frankfurt fugiu do nazismo. Mas você vê a ironia, os caras fogem de uma tirania, fogem da tirania nazista, vão para os Estados Unidos, desfrutar das liberdades dos Estados Unidos, foram aceitos de braços abertos nos Estados Unidos, como intelectuais prestigiados que eles eram, e só levaram porcaria para lá. Só fizeram, o que a escola de Frankfurt fez foi cuspir no prato em que comiam. Porque eles deveram tudo à liberdade que eles desfrutavam na sociedade americana, na qual eles só fizeram um estrago que até hoje continua. Influiu em figuras como Saul Alinsky, por exemplo, que é o mentor intelectual de Obama. Para você ver essa coisa da rebelião, e que tem inclusive um laço de certa forma, com o satanismo. Saul Alinsky foi muito influenciado por Gramsci, enfim, esse pessoal todo, marxismo cultural em estado puro. Ele dedica um livro, Rules for Radicals, Regras para Radicais. Ele literalmente dedica esse livro ao que ele chama de o primeiro rebelde, Lúcifer, que ao menos criou um reino para si mesmo. Isso nem é verdade, porque Lúcifer não criou um reino para si mesmo. Quem mandou ele para lá foi Deus. Ele não criou o reino para si. Quer dizer, nem teologicamente é correto. Então, a escola de Frankfurt tem esse aspecto, né, de ter se abrigado nos Estados Unidos, a sociedade mais livre que o mundo já conheceu, e
tratavam os Estados Unidos como se fosse uma sociedade profundamente opressora. E eles estiveram, historicamente falando, na raiz dessas ideias de Marcuse, no campo da sexualidade humana, na intolerância, ou digamos tolerância seletiva, tolerância para com a esquerda, intolerância para com a direita. E também, enfim, todo o politicamente correto, tudo isso esteve associado à escola de Frankfurt. Já no caso do Brasil, Gramsci foi mais importante. E figuras como Fernando Henrique, por exemplo, foram cruciais nisso. Fernando Henrique se orgulhava de ser o brasileiro que mais entendia de Gramsci. Ele foi fundamental para trazer essa porcaria para cá. Além de outros, como Enio Silveira, que foi o editor da editora Civilização Brasileira. Aí houve um grande erro, né? Porque o general Golbery, ele quis combater os guerrilheiros no Araguaia, mas ele estava se lixando para a vida cultural. Já nos anos 60, a esquerda começou a tomar conta das universidades, da imprensa, de tudo, gradualmente. Em plena ditadura militar, a esquerda foi tomando conta. A esquerda não era poder político naquela época, mas já era o poder cultural. Sim, e por fim, também relacionado ao marxismo cultural, é o chamado multiculturalismo, que também tem a ver com essa rejeição ao Ocidente e ao cristianismo. Multiculturalismo parece uma palavra muito simpática, né? O nome dá a entender respeito, tolerância com todas as culturas e com todas as religiões, que obviamente são parte da cultura. Mas na prática, o multiculturalismo significa o seguinte: respeite todas as culturas menos a ocidental. Respeite todas as religiões menos a cristã e a judaica também. Essa você tem que falar mal. Então que maluquice é essa? Supostamente seria respeito por tudo, multiculturalismo, mas na prática a cultura ocidental tem que ser execrada. As outras têm que ser louvadas. Você não pode dizer nada contra a cultura indígena, contra a cultura chinesa, nada. Tudo isso é maravilhoso. Cultura a islâmica, então, nem pensar. Aí você é islamofóbico e você está lascado. Apesar dos caras fazerem os horrores que fazem. E a gente sabe muito bem. O terrorismo e tudo isso. Mas você, hoje em dia, o pior crime de pensamento do mundo, ironicamente falando, obviamente, que eu não considero crime, é você ser islamofóbico. Você não pode dizer um ai a respeito do islamismo. Nada. Não pode, sabe, se um perdigoto seu cair sem querer na capa do Corão, isso é uma coisa monstruosa. Mas o cristianismo não, você tem que falar mal do cristianismo, você tem que falar mal da nossa civilização. Por quê? Porque esse pessoal de esquerda é profundamente anticristão. Foram isso primeiro numa vertente associada ao marxismo clássico e depois nessa atual vertente associada ao marxismo cultural, em que a preocupação já não é mais com a economia, mas com o domínio político precedido por um domínio completo da cultura. E no fundo tudo isso ainda é comunismo, que é o grande inimigo do cristianismo e sempre será. Então, se vocês querem bater no comunismo, sejam cristãos. A questão do capitalismo é um detalhe nisso aí. A verdadeira maneira de se opor ao avanço do comunismo é a preservação do cristianismo. Tanto é que toda a ênfase deles, ao longo de mais de 200 anos, praticamente, foi combater, quase 200 anos, foi combater o cristianismo. Enquanto houver cristianismo, eles não vão triunfar. Portanto, não tenham vergonha de sua cultura, não tenham vergonha de suas tradições, mantenham um bom combate contra essa gente que só quer, a pretexto de fazer o bem, eles só querem acumular poder para si, e sigam na batalha. Muito obrigado. Tem alguém